Nessa última parte aqui, eu selecionei uns probleminhas que a princípio você pode tentar resolver por aritmética, mas é para ver o poder que é essa ferramenta de utilizar uma equação para resolver um problema. Então, a ideia aqui vai ser sempre, primeiro, traduzir esse problema aqui para uma expressão matemática, para uma equação, na verdade, e aí a gente resolve essa equação para resolver o problema. Então vamos lá. Paguei por um pão R$ 1 a mais do que paguei por outro. Sabendo que a conta total foi R$ 1,40, determine o preço de cada pão. Então tá, o que eu quero saber? Então a gente tem que organizar o nosso pensamento para traduzir esse problema para uma expressão matemática. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar, o que o exercício quer saber? O que a questão está pedindo? Quer saber o preço de cada pão. Está aqui. Então, se eu tenho dois pães, ele está falando de dois pães, então eu vou ter a princípio duas incógnitas. Então eu vou chamar de x e y. Poderia chamar de qualquer outra letra, né? Então eu vou chamar aqui a minha incógnita x, o preço, e eu tenho um pão que é mais barato ou que é mais caro, né? Preço do pão, sei lá, mais barato, por exemplo. E aqui o preço do pão mais caro. Beleza. Agora eu vou reler esse problema, só que agora tentando usar já esses novos personagens para traduzir essa minha questão para o matematiquês, traduzido do português para matematiquês. Então, paguei por um pão R$ 1 a mais do que paguei por outro. Sabendo que a conta total foi R$ 1,40, então vou usar isso aqui. A conta total foi R$ 1,40. Ou seja, o preço desse mais o preço desse foi R$ 1,40. Só que agora também vou usar essa informação aqui. O pão mais caro é R$ 1 a mais do que esse aqui. Então eu vou, na verdade, reescrever essa equação usando essa nova informação. Esse aqui que é mais caro, ele vale R$ 1 a mais do que o outro. Então, o outro é x, né? Esse aqui é x mais 1. Então, agora, reescrevendo tudo, vai ficar x mais o mais caro é igual a 1,40. Pronto. Agora eu ganhei uma equação para resolver. Então vai ficar, nem precisar dos parênteses aqui, né? Vai ficar x mais x, 2 vezes x, mais 1 igual a 1,40. E agora resolver essa equação. Então, primeiro vou anular essa adição por 1, e vou subtrair 1, portanto, dos dois lados. Então, isso aqui menos 1 vai sobrar só o 2x. Igual. Isso aqui menos 1 vai dar 40 centavos. Finalmente, isolando agora o x, eu preciso eliminar essa multiplicação por 2. Então, eu vou dividir por 2 em ambos os lados da equação. Então, do lado esquerdo vai sobrar só x. E aqui, 40 centavos dividido por 2, 20 centavos. Acabou a questão? Não, eu tenho que ver o que está sendo pedido. Ele quer saber o preço de cada pão. Então, agora eu tenho aqui o preço do pão mais barato, que é x, que eu resolvi lá, foi 20 centavos, né? Então, aqui, 20 centavos. E esse aqui, como é que eu determino? Bom, aí eu vou ver que relação o y tinha com x, que foi o que eu usei aqui. O y é x mais 1. Então, vai ser R$ 1,20. Uma pessoa comprou 3 objetos por R$ 108. O segundo custou o dobro do primeiro e o terceiro o triplo do segundo. Quanto custou cada um? Olha só, sempre que tiver questão, assim, com um enunciado com muitas informações, não tenta fazer tudo de uma vez, não tenta fazer de cabeça, vai anotando pouco a pouco as informações que você tiver aqui para ir fazendo pedacinho por pedacinho. Tá? Então, relê, não tenta fazer apressado. Tenta fazer com calma, que aí as coisas vão ficando mais claras. Bom, 3 objetos são R$ 108 e ele quer saber o preço de cada um. Então, eu tenho 3 incógnitas. O preço de cada um dos objetos. Então, vou chamar aqui de x, y e z. Ou qualquer letra que você queira usar, não importa. Então, aqui eu vou chamar o preço... Bom, os preços são diferentes, né, que ele fala aqui. Então, mas, enfim, vou chamar... O x vai ser o preço. Vou chamar de primeiro, segundo e terceiro objeto.
o preço do primeiro objeto, já que ele está chamando aqui, né, primeiro, terceiro, preço do primeiro objeto. O y vai ser o preço do segundo objeto e z o preço do terceiro objeto. Então, sempre essa coisa. Leu o enunciado, vê o que a questão está pedindo e aí você elenca as suas incógnitas. E agora, com essas personagens aqui, vou reler a questão usando agora esses camaradas. Bom, então ele já fala aqui na primeira frase. 3 objetos, esses 3 custaram 108. Né? Então, já tem aqui que o somatório deles, ó, o preço do primeiro, mais o preço do segundo, mais o preço do terceiro, dá R$108. Agora vamos lá. O segundo custou o dobro do primeiro. Então, esse aqui é igual ao dobro desse aqui. Então, aqui, ó, 2 vezes x. E o terceiro custou o triplo do segundo. Então, esse aqui custou o triplo desse aqui, que é, já estou chamando de 2x. Então, já vou chamar aqui também de 2x. Pronto, igual a 108. E ficou faltando aqui esse x. Então, aparentemente, quando eu tinha 3 incógnitas, na verdade eu consigo reescrever com as informações do enunciado usando só uma, né? Tudo em função do preço aqui do primeiro objeto. Então, agora, resolver essa equação. Aqui eu já consigo juntar. X mais 2x dá 3x. Mais 3 vezes 2x vai ser 3 vezes 2, 6x. Igual a 108. Isso aqui vai dar 9x igual a 108. Então, para isolar o x, preciso eliminar essa multiplicação por 9. Para isso, vou fazer a divisão por 9. Aqui cancela. Vai sobrar, então, x igual 108 dividido por 9. Dá para fazer de cabeça, né? O 108 é o 90 mais 18. Então, é o 9 vezes 10 mais o 9 vezes 2. Então, dividindo tudo por 9, aí vai ficar 10 mais 2, que é 12. Então, eu descobri o preço do primeiro objeto, que é 12. Mas eu quero saber o preço dos 3. Então, vamos lá. Os objetos custam, vamos lá, o primeiro, que é 12, R$12. O segundo, ele falou que é o dobro do primeiro, né? Então, o segundo é R$24. E o terceiro custa o triplo do segundo. Então, 24 vezes 3, 60 mais 12, R$72. 24 e R$72. Ao final de um campeonato, Marcos sagrou-se campeão. O vice, Paulo, ficou com 11 pontos a menos que Marcos. Sabendo-se que a pontuação dos dois somada resulta 137, quanto foi a pontuação de cada um deles? Então, de novo, identificar o que a questão está pedindo. Ele quer saber a pontuação de cada um deles. Então, eu vou chamar... Bom, aqui eu posso identificar até pelas iniciais de cada um, né? Eu vou chamar de M a pontuação de Marcos. E P vai ser o valor para a pontuação de Paulo. Então, agora vamos reler o enunciado usando agora essas incógnitas. O vice Paulo ficou com 11 pontos a menos que Marcos. Então eu sei que essa pontuação aqui é 11 pontos a menos do que esse. Então eu sei que P é igual a M menos 11. Certo? Sabendo que a pontuação dos dois somada resulta 137, então esse mais esse dá 137. Então M mais P é igual a 137. E agora eu vou usar essa primeira informação nessa segunda equação. Eu vou transformar aqui esse P em M menos 11. E o resto eu mantenho. Então vai ficar M mais isso aqui, o P, igual a 137. Pronto. Agora vamos resolver isso aí. Aqui vai ficar 2 vezes M. Já vou então somar 11 aqui em ambos os lados, que eu já elimino esse cara aqui da esquerda. Então,
vai ficar isso aqui, mais 11, 148. E agora dividindo os dois lados por 2, para eliminar isso aqui, vai ficar então m igual 148 dividido por 2, que é 74. Então a resposta, a pontuação de cada um, é Marcos obteve 74, né? Isso. 74 pontos. E Paulo foi 11 a menos, né? Então pega a pontuação de Marcos e tira 11. E Paulo foi então 63. 63 pontos. Como eu falei, isso aqui, na verdade, a gente não precisa usar a equação para resolver. Dá para tentar resolver por aritmética, só que tem que ter uma sacada ali para você ver uma estratégia para resolver. Fica menos, eu acho, mais difícil, né? Mas por ser mais criativo, também é interessante exercitar isso. Então eu posso pensar o seguinte, ó, uma estratégia possível aqui. Imagina aqui a pontuação de cada um. O Marcos teve uma pontuação maior e o Paulo teve uma pontuação menorzinha aqui, né? 11 pontos a menos. Eu posso pensar assim, ó. Eu posso acrescentar 11 pontos aqui na pontuação do vice, que aí eles ficam com a mesma pontuação. Né? Se eu acrescentar 11 aqui, ó, eles vão ficar com a mesma pontuação. E aí, o enunciado falava que a pontuação deles somada, só essa parte vermelha aqui, resulta em 137. Bom, somando esse 11 aí, então agora eu tenho que isso tudo aqui seria igual a 148. E aí os dois ficam com a mesma pontuação, né? Se eu somando esse 11 aqui. Ou seja, então cada um ficaria com 74. Opa, 74. Só que é irreal essa pontuação de cada um. A do Marcos, beleza, é o 74. Agora, esse 74 aqui é por esse acréscimo de 11 que eu coloquei na do Marcos para poder igualar aqui. Então, na verdade, aqui está a pontuação do Marcos, beleza. A do Paulo, agora eu preciso tirar 11. Então, do Marcos é 74 e a do Paulo é isso aqui, menos 11, que dá 63. Certo? Ou também eu poderia pensar o contrário. Pensa na pontuação dos dois aqui. E eu poderia tirar 11. Tira 11 aqui da do campeão, né, da do Marcos. E aí, para conseguir igualar também essas quantias aqui. E aí, repartir e depois recompor esse 11. Então, são estratégias de aritmética. Aqui eu estou usando até desenho, né, para ilustrar a ideia. Mas tudo isso acho que fica mais claro usando essa ferramenta de resolução de equação. Então, mas como vocês preferirem. É um bom exercício ficar transitando entre essas duas abordagens.